Eu gostaria de iniciar com uma contextualização e trataremos, né, da Amazônia, os desafios de infraestrutura e logística. E antes de iniciarmos o debate, é importante contextualizar o cenário. A Amazônia brasileira não é um vazio demográfico, mas sim um território habitado por quase 30 milhões de pessoas e que enfrenta desafios estruturais graves de infraestrutura e logística, consequência da até então incapacidade de harmonizar a conservação ambiental com o desenvolvimento econômico. Entendo que a infraestrutura, quando bem planejada e implantada, é um catalisador de desenvolvimento e qualidade de vida. E no caso da Amazônia, poderá ser o principal alavancador de um novo modelo socioeconômico ambiental sustentável, livre dos assistencialismos que vem perpetuando a população da nossa região, a desigualdades sociais e a dependência. Hoje falaremos diferentes perspectivas sobre como realizar isso de forma responsável. Dividiremos o nosso painel em 4 blocos. O primeiro deles trataremos sobre inclusão social e desenvolvimento econômico. E iniciarei com uma pergunta que será dirigida a Clara. Na sequência, uma outra pergunta ao Paulo Roberto. E finalizando esse módulo, esse primeiro bloco, uma pergunta ao Luiz Cláudio Campos. Clara, vamos começar falando sobre inclusão social e desenvolvimento econômico. Quais são os principais desafios e quais as melhores práticas, na sua opinião, para que o desenvolvimento da infraestrutura seja inclusivo e respeite a cultura e o nosso modo de vida das comunidades e os centros urbanos na Amazônia? Bom, obrigada, Alex. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da Diagonal, uma empresa que está há 34 anos na área social, executando políticas públicas e prestando consultoria também nessa área. E conhecemos bastante aqui a região norte, trabalhamos muito, há mais de 20 anos trabalhamos aqui. Então, eu queria trazer uma fala de ontem do Raul Jungmann, que foi: não adianta falar só de Amazônia sem falar dos amazônidas. Então, a gente tem que falar das pessoas que aqui estão. E aí, sobre os principais desafios, acho fundamental a gente falar em 4 pontos. O primeiro é a falta de saneamento básico, né? A gente vinha conversando aqui um pouquinho antes, né? Menos de 60% da população aqui da Amazônia Legal tem acesso à água potável, esgotamento sanitário baixíssimo, menos de 20% de esgotamento sanitário. Um outro ponto é o déficit habitacional. Temos aí um déficit de mais de 1 milhão de habitações aqui nessa região da Amazônia. E acho muito importante, quando a gente fala em déficit habitacional, trazer também a população indígena, ribeirinha, quilombola, e muita dessa população indígena que passou também por deslocamentos, por êxodo rural, e acabou também se mudando. O IBGE trouxe esses dados para o que o IBGE chamava de aglomerado subnormal, já não chama mais assim, né? São as favelas urbanas. Então, temos uma população duplamente vulnerabilizada, né? É indígena e reside em favelas. Tem a questão da infraestrutura básica também para essas comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, as comunidades rurais, né? Não temos muito acesso. E uma questão muito grave também, que a gente foi tratada aqui num painel anterior, que é a questão da segurança pública, né? Da segurança pública, urbana e segurança cidadã, vamos dizer assim. E a gente tem discutido na Diagonal, especialmente, obrigada por trazer o tema cidades, o tema de grandes cidades, e acabamos de lançar um livro, inclusive, sobre urbanismo social. E a gente acredita muito nessa ferramenta como uma ferramenta que pode alavancar o desenvolvimento humano, social de cada território. Então, você pode trazer por meio de grandes equipamentos, que são equipamentos indutores. Temos aqui em Belém alguns exemplos das usinas da Paz. Ou você traz iniciativas descentralizadas que também engajam populações, você traz as comunidades e elas também podem trabalhar nesse processo de desenvolvimento. Agora, é fundamental, como a gente vem discutindo aqui, o papel da iniciativa privada e o engajamento comunitário. Então, a gente tem 2 eixos que são fundamentais para a gente trazer o desenvolvimento social, né? O desenvolvimento socioambiental aqui dessa região.
Muitíssimo obrigado, Clara. Você traz uma percepção muito aderente realmente com que aquilo que a situação que se encontra, e eu acho que é um primeiro passo, entender, né, e diagnosticar bem o problema e a partir daí começar a ter os inputs para projetos, para iniciativas que possam realmente começar a fazer uma diferença. Que bom que já temos também bons exemplos. Eu também ratifico aqui a importância das usinas da paz, a importância desse tecido social, dessa proteção social e essa rede, né, conectada, né, do social, a infraestrutura. Foi muito legal a sua abordagem, parabéns. Meu amigo Paulo Roberto, a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela tem sido uma espécie de trauma, sempre que se fala deste belíssimo empreendimento. Primeiro, sobre o aspecto de engenharia, me permita falar como engenheiro. Um belíssimo empreendimento, um belíssimo equipamento público e que muitas pessoas ainda não entenderam o papel da usina de Belo Monte na sua participação, seja como geradora de energia, mas um ponto fundamental é o papel que a usina de Belo Monte, hoje, que a Norte Energia, no caso, exerce, contribuindo com o social. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que a Norte Energia tem exercido esse papel, as contribuições da companhia para com a sociedade. Seu lado. Obrigado, Alex. Caros companheiros aqui de debate, eu queria pregar uma carona aqui da Clara, que ela foi cirúrgica em alguns pontos importantes aí da questão social, e falar um pouco de Belo Monte. Belo Monte é uma usina que custou 40 bilhões de reais, 7 bilhões dedicados às questões sociais, que é o plano básico ambiental da usina. E quando você fala em saneamento, eu tenho um dado interessante que a cidade de Altamira hoje tem 90% do sistema de saneamento atendido, né? Então, isso é uma coisa que foi, digamos, fruto de todo um esforço dentro do projeto ambiental de Belo Monte. E a usina, ela por si só é uma usina da floresta. Então nós temos uma relação social, tanto com a comunidade indígena, ribeirinha, pescadores, muito intensa dentro dos programas sociais que são geridos pela Norte Energia. Essa questão do saneamento é interessante porque hoje isso representou uma instalação de 600 quilômetros do sistema de esgoto e água na região de Altamira, e foi alguma coisa aí que eu diria a você que 90% da população de Altamira hoje é atendida por água e esgoto dentro de um quadro de normalidade de uma boa cidade, né? Eu falo 90% porque os 100% à época hoje representam 90%. Então, essa questão do saneamento ela é fundamental. Comunidade indígena também, nós fizemos um trabalho muito grande quando a usina começou a ser construída. Nós tínhamos ali na região da Volta Grande, que é a área mais afetada pelo projeto, cerca de 2.100 indígenas na comunidade. Hoje eu tenho ali 8.000 indígenas, quer dizer, as atividades propiciaram melhores qualidades de vida à comunidade indígena, e isso atraiu a vinda de outras comunidades indígenas para perto da usina. E desses 8.000, eu tenho aí mais ou menos metade disso que nós chamamos de, ainda na região de aldeados, né? E o restante está ali misturado um pouco com a cidade e coisa. A comunidade em Altamira, por exemplo, dentro desse contexto social, Alex, a comunidade de Altamira, por exemplo, a questão das palafitas era um dado de realidade. Eu tenho uma funcionária lá em Altamira, que ela morava, lá na Norte Energia, que ela morava numa palafita com a mãe, e ela conta que nas épocas de cheias, acordavam de madrugada para subir a rede, porque, do contrário, elas iam acabar amanhecendo cheio d'água, né? Hoje ela é funcionária da Norte Energia, ela tem um curso universitário e mora numa das casas que nós construímos. Nós construímos 5 bairros. Essas casas hoje elas têm 60 metros quadrados, com 2 quartos, sala, sistema de esgoto e água funcionando normalmente, e acomodou cerca de 20.000 pessoas, aí em torno de 3.800, 4.000 famílias ao longo desse tempo. Então, assim, a Norte Energia, apesar de ter muito que fazer ainda, né, a Norte Energia reconhece o seu papel
como indutor do desenvolvimento socioeconômico da região. É claro que durante a obra nós tivemos aí algumas dificuldades naturais, né? Porque, quer queira ou não, quando você tem um empreendimento do porte de Belo Monte, numa região como a Amazônia, Alex, a expectativa é o seguinte, não há uma identificação clara o que é papel de Estado, o que é papel de governo, o que é papel empresarial. Então, como eu cheguei, eu sou obrigado a fazer. Sou obrigado não, eu tenho que fazer para poder propiciar melhor qualidade de vida às pessoas. Hoje eu tenho ali na região de Belo Monte, na usina ali, cerca de 1.700 empregados, entre terceirizados e próprios. Todos politicamente da região. Não há mais necessidade de trazer ninguém de fora da região. Isso valeu durante a obra, hoje não vale mais. E há pouco tempo fizemos um programa de trainee interessante, que eu quis trocar, porque toda a operação da usina era terceirizada. Falei, não faz sentido. Isso aqui é o caixa da empresa, eu quero que o pessoal da casa... E aí fizemos um programa de trainee na região, se inscreveram cerca de 280 interessados, né? Nós selecionamos naquela ocasião 30 pessoas que hoje estão operando, inclusive executivas, mulheres operando, comandando o centro de operação da usina. Isso para nós foi um momento assim, muito bacana, porque, foi um momento muito especial, porque esse pessoal fez questão de fazer uma cerimônia de diplomas, como se estivesse numa faculdade. Então, os operadores que passaram levaram família, filhos, para assistirem à solenidade de colação de grau, digamos assim, né? Então, a Norte Energia hoje ela tem obrigação, e de fato está fazendo isso, ela está muito interagindo com a comunidade local. É claro que você tem ali uma reclamação numa ponta, do pescador, do ribeirinho. É muita gente, é difícil você agradar todo mundo no mesmo instante, mas a Norte Energia ela é uma empresa da floresta. Ela sabe que o papel dela é, além de gerar energia, ter uma atuação muito forte na questão ambiental. Ela tem que ser um ícone de desenvolvimento regional. E para isso, Alex, a gente tem contado muito com o apoio aqui do Estado, com o seu apoio particular, né? Porque a gente procura trazer os entes da região, o nosso 51 bis lá de Altamira, né? Então, é um trabalho de integração muito forte. E a Norte Energia hoje, a usina de Belo Monte, ela tem um papel no Sistema Interligado Nacional fundamental, né? Porque nós jogamos essa energia no Sistema Interligado, jogamos essa energia para o sudeste do país. O sudeste e o centro-oeste do país hoje tem 70% da capacidade de armazenamento do setor. Então, quando há situações similares a que nós estamos vivendo, e que vivemos muito forte em 21, Belo Monte tem um papel enorme, porque no período úmido, se chovendo aqui em cima, eu não tenho reservatório, então eu gero tudo e alimento. Em 21, nós seguramos 30% dos reservatórios do sudeste e centro-oeste, por conta da manutenção dos reservatórios, evitando gastar a água dos reservatórios no sudeste e centro-oeste e gerando tudo que podíamos gerar naquela ocasião, porque chovia muito. Hoje, com a escassez que há, inclusive aqui, tivemos até uma boa notícia ontem, que parece que está chovendo aqui no sul do Pará, e o sul do Pará é onde tem a fonte da usina de a nascente do rio Xingu, mas a nossa previsão é que em novembro volte a chover. Ainda assim, desde março, Belo Monte vem fazendo um esforço danado para ajudar a manter o período de ponta, o período de pico, que é o período de maior consumo, que é entre 5 da tarde e 10 horas da noite. E a gente passa o dia com as máquinas desligadas, guardando aquele pouquinho de água que tem no reservatório intermediário, para atender na hora do pico. Qual é a grande vantagem disso? É para o consumidor. Porque tudo que eu boto no sistema na hora do pico, eu evito o custo da tarifa de termoelétricas e de outras alternativas mais caras. Além do custo, as questões ambientais, né? Questões ambientais, evidentemente. Você está colocando emissão no sistema de CO2, perfeito, etc. Energia limpa. Isso. Muito obrigado, Paulo, pela sua contribuição, sempre precisa. Luiz Cláudio, como você é líder da área de governo, setor público, como é que você vê a importância dos projetos de infraestrutura para a inclusão social nas comunidades amazônicas? Você que é um data center ambulante, traga para nós suas percepções. Obrigado, Alex. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nesse painel, debatendo
tema tão importante aqui para a região amazônica. E, de fato, o que nós enxergamos e um pouco da atuação da UI aqui no país é muito voltado à implantação de projetos de infraestrutura. E projetos de infraestrutura, eu acho que eu vou pegar um pouco da fala da Clara, um pouco da fala do Paulo, desde projetos de menor porte, mas que têm uma contribuição em fatores que são eminentemente de governo, mas que trazem uma contribuição. E aí eu vou trazer o exemplo, por exemplo, de iluminação pública, ou seja, implantar projetos de iluminação pública em cidades, e isso faz com que você tenha uma redução natural de índice de criminalidade, que você passa a ter regiões mais bem iluminadas, consequentemente você tem um afastamento natural de criminalidade. Não resolve a questão da criminalidade, mas é um fator que traz uma melhor convivência nos cidadãos. E isso a gente tem feito em várias cidades, a gente vem ajudando projetos do norte ao sul do país. Então tem exemplos como esses, projetos, por exemplo, de infraestrutura social. O Estado tem que prover saúde, educação para a população? Sim. Mas com que tipo de equipamento, com que tipo de infraestrutura? Então hoje nós atuamos em projetos de implantação de hospitais, escolas, mas hospitais e escolas com muita qualidade. Onde a gente já vê até em algumas situações, por exemplo, em Belo Horizonte, cidadãos que antes tinham seus filhos em escolas particulares, indo para as escolas públicas, dado a qualidade daquilo que está sendo oferecido para a população. E também, da mesma forma, em grandes projetos de transformação de regiões, de estados, que são grandes projetos de infraestrutura, como, por exemplo, o que nós estamos fazendo nesse momento, junto com o próprio estado do Pará, que é o projeto de saneamento. Ou seja, nesse momento nós estamos assessorando o governo a levar um grande projeto de concessão de saneamento para todo o estado, ou seja, de água e esgoto, aonde foi muito bem colocado pela Clara que menos 60% da população hoje tem acesso à água tratada e menos 20% da população tem acesso a esgotamento sanitário. E aí, quando a gente pega esses dados, a população que mais sente, exatamente a população mais carente, ou seja, a gente está falando dos ribeirinhos, indígenas, ou seja, que não têm acesso a essa infraestrutura, e levando um projeto que tem como objetivo universalizar, até como bem colocado pelo Paulo no caso de Altamira, o acesso à água tratada e esgotamento sanitário. A reflexão que se faz aqui em todos esses projetos, a pergunta é: o Estado poderia promover, poderia levar adiante esses investimentos? Até poderia, mas a gente não pode tirar de mente que vivemos num mundo, num cenário de absoluta restrição fiscal e orçamentária no país. Então, consequentemente, trazer iniciativa privada para levar adiante esses investimentos e fazer disso um negócio que possa realmente atrair capital privado, mas trazendo justiça social para a população, que possa promover geração de emprego e renda, é fundamental. E, de fato, a agenda que nós temos nos deparado é justamente promover capital privado, mas num ambiente de absoluto respeito à regulação, às normas, ao tratamento ao cidadão, porque, em última instância, o maior beneficiado tem que ser o cidadão, tem que prover serviço de qualidade para o cidadão. E o último ponto que eu trago dentro da minha fala inicial aqui é que, entre todos esses serviços, quando se pensa no investidor privado realizando investimentos dessa magnitude, ele também tem a mesma preocupação, como o Paulo colocou, em relação às comunidades locais. Não tenha dúvida, o concessionário privado de saneamento, de infraestrutura social, de iluminação pública ou transporte, ele vai ter interesse sim de ter a população local sendo quem vai estar empregado em cada um desses concessionários privados. Não tem sentido importar mão de obra do sul, do sudeste, para ser quem vai estar atendendo aqui a população local. Então, a gente sim tem a fase do investimento, onde sim tem uma importação de mão de obra para levar adiante as obras, os investimentos necessários, mas também, ao longo dos 25, 30, 35 anos de contrato, você tem sim uma população que também passa a ser incluída a partir dessa geração de emprego e renda promovido pelo concessionário privado. Então essa é uma agenda que eu acredito bastante. Eu acho que, independente também de
ideologia política, essa é uma agenda que veio para ficar, né? Ou seja, trazer o capital privado para alavancar investimentos em infraestrutura, que em última instância tragam bastante benefício para a população local. Muitíssimo bem observado, Luiz Cláudio. Eu acho que você traz aqui uma perspectiva bem coerente, né, aderente à realidade, nas limitações, né, orçamentárias que se vê aqui a cada ano. A capacidade de investimento, né, do setor público vem diminuindo e alternativas através do capital privado passam a ser cada vez mais necessárias. E nós vamos falar um pouquinho agora de transporte e de sustentabilidade. Eu estava louco para chegar a esse momento, porque nós vamos falar de ferrovia. E além de engenheiro dizem que engenheiro é realizador, mas eu sou um engenheiro sonhador. E eu ainda sonho, e nós temos aqui, até como um instrumento de preservação e conservação ambiental, com todas as características que podemos entender como benéficas. Falar de ferrovia, Ellen, eu queria te perguntar a seguinte questão. Porque nós somos sonhadores pela Ferrogrão. É um sonho nosso, tanto quanto a interligação, né, da ferrovia Norte-Sul ao Porto de Barcarena. Eu queria te perguntar sobre os desafios e oportunidades modais de transporte na Amazônia. Sabemos que a região enfrenta grandes limitações logísticas, o que dificulta o escoamento de produtos e o acesso a serviços essenciais. Eu acrescento que nós temos uma dependência tamanha da chegada de insumos para a nossa produção industrial, que isso também é um elemento de atenção. No entanto, os modais como ferrovias e hidrovias deveriam ser alternativas sustentáveis. Podem e devem ser alternativas sustentáveis. Ellen, como é que você enxerga o papel das ferrovias na melhoria da logística e da sustentabilidade na Amazônia? Bem-vinda, Ellen. Obrigada, Alex. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra estar aqui. Me considero amazonense também, porque eu sou de Mato Grosso. E é muito importante essa pergunta, até porque muitas vezes perguntam para mim, Ellen, mas você é de Cuiabá, o que você está fazendo em Brasília, aquela coisa fria, né? Mas tem pessoas como nós, sonhadoras. Sou engenheira também. Então eu corri atrás do trem, literalmente, porque o meu estado, quando eu saí para estudar, ainda não tinha ferrovia. E esse é um sonho que é possível, a ferrovia é sustentável. É importante a gente lembrar que o transporte, gente, vamos falar o transporte geral primeiro, antes de chegar nesse ponto ferroviário, é uma parte fundamental da economia. É o que faz a conectividade entre as pessoas e as cargas, como você colocou bem, que são os insumos que as pessoas precisam. Então, se a gente for olhar esse país grande, nós temos aqui uma matriz de transporte, se a gente for olhar pelo PNL de 2035, que está desequilibrada. Nós temos ali cerca de 67,6% rodovia. Ferrovia são 21,5%. O aéreo e os demais modais, 10,6%. Então, a gente vê que a gente tem que equilibrar essa matriz. Para resolver tudo isso e também pensando nessa dependência que hoje é o transporte rodoviário, a gente precisa sim, tem um significado muito grande para estabilizar, equilibrando como? Com aquelas infraestruturas de maior capacidade. E a gente sabe que uma ferrovia, uma hidrovia, elas têm grande capacidade. E eu não diria que elas venham a um dia ser sustentáveis, elas são sustentáveis. E isso comprova até quando a gente vai ver essa questão de proporção de emissão de dióxido de carbono hoje. Quando a gente pega lá no sistema de estimativa de gases, você verifica que em 2022 nós tivemos tanto carga e passageiro, mais de 210 milhões de toneladas emitidos de dióxido de carbono. Qual o percentual? Cada modo responsável por isso, o rodoviário, 92,43%. O aéreo, 4,49%. O hidroviário, 1,67%.
e o ferroviário 1,41%. Então fica claro que as infraestruturas, tanto de ferrovia quanto a hidrovia, são realmente possíveis e são sustentáveis. Então, isso a gente dá mais uma informação do ferroviário, como você disse bem. Hoje a gente tem um estudo que 1% de aumento nessa matriz que está desequilibrada, só de você passar para a ferrovia, você está evitando mais de 2 milhões de toneladas emitidas no ano. Isso sem falar o que vem sendo feito hoje em termos de propiciar uma redução de emissão de gases de efeito estufa por parte das próprias ferrovias e de outros modais. A gente sabe que o pessoal está trabalhando muito nisso. E, ao mesmo tempo que a infraestrutura de transporte ela é altamente vulnerável. A gente teve enchentes agora recente lá no Rio Grande do Sul, tem essa parte dos deslocamentos de terras, enfim, tudo isso impacta todo o sistema de transporte, seja os próprios portos, as ferrovias, as rodovias, o aéreo, tanto que no Rio Grande do Sul até o aéreo foi atingido, o aeroporto especificamente. Então, assim, a ferrovia hoje eu considero como sustentável. É uma infraestrutura sustentável não só pela redução da emissão, por si só, mas também por ter essa capacidade de altos volumes, grandes escalas. E sim, a gente precisa de ferrovia no país. E todo e qualquer projeto, como já foi bem colocado aqui pelos nossos colegas, a gente precisa de grandes estudos. E esses estudos, que são os EVTEAs, que ele tenha o S no final. Não seja só econômico, ambiental, mas seja social, que é o que a gente está falando aqui desde o início, que é pensando ao bem do nosso planeta, mas principalmente dessas pessoas que moram no planeta. Então, eu acho muito importante, eu quero parabenizar pelo trabalho desde ontem, eu estou encantada com essa conferência, que é para justamente sensibilizar as pessoas nesse sentido, como que é importante essa região amazônica para todos nós. E na parte do transporte terrestre, conversando com a Mirtes, ela até me perguntou, mas Ellen, é tão importante assim quando você vai trabalhar numa instalação de uma ferrovia? Sim, a instalação de uma ferrovia ela é cara e de longa maturação. Mas, ao mesmo tempo, ela não promove o que acontece com a rodovia, que chamam muito de espinha de peixe. Todos podem ter acesso, então, com isso, faz com que haja uma desordem, muitas vezes territorial, e que impacta muito regiões como a nossa região amazônica. Por isso que a ferrovia ela é muito bem-vinda, além da própria hidrovia, que já faz parte do cenário, né? Espero ter te respondido, Alex. Se me permite, claro, Alex, fique à vontade. eu queria complementar o que a Ellen colocou aqui. Assim, super faz sentido tudo que foi colocado em termos de ferrovia e hidrovia, mas também não podemos esquecer que na Amazônia nós temos grandes conurbações urbanas, ou seja, temos regiões metropolitanas. E a provocação que eu faço é se dentro do pulmão do mundo a gente ainda vai continuar a promover meio de transporte através de combustível fóssil. Ou seja, aonde claramente as cidades cresceram com uma falta de planejamento, aonde você ainda tem um sistema de transporte predominantemente dominado por sistema de ônibus urbano e intermunicipal, mas que são extremamente poluentes, aonde a gente vive num país com combustível renovável, né? A gente tem etanol, biodiesel, eletrificação. Eu acho que a eletrificação aqui tem até a questão ainda de infraestrutura, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, mas existem soluções, mas a própria questão do planejamento, e acho que a gente tem que aproveitar o timing, que para mim é perfeito, que a gente está no início de um ciclo de 4 anos municipal, e levar essa discussão. Porque, de fato, se a gente pega aqui Belém, Manaus, cidades aqui da região, elas continuam sofrendo, né, com a questão da infraestrutura urbana, e mais uma vez eu volto até o meu comentário anterior sobre o saneamento. Quem mais sofre é a população mais necessitada, onde o mote é levar serviço de qualidade ao cidadão. Isso daqui vai se dar através de ações do governo, isso daqui vai se dar através com a parceria do capital privado, mas levar essa discussão porque realmente é importante. E além disso, acho que um outro ponto que eu trago aqui, eu acho que é muito também da realidade que a própria Ellen colocou sobre as próprias crises climáticas que cada vez mais estão mais constantes,
é que também pensar no uso de tecnologia para prover soluções de rotas de escape, rotas de fuga, para que quando ocorra uma situação como ocorreu em Porto Alegre, como é que o sistema de transporte urbano vai atender para que a população consiga evacuar, consiga atender de modo ordenado e não criar um verdadeiro caos naquela localidade. E tecnologia está aí, temos inteligência artificial, temos uso de Big Data, mas mais uma vez, isso tem que ser, assim, o indutor de toda essa discussão, aí sim, é o poder público, o regulador, para que leve essas discussões, para que você consiga trazer as soluções, quer seja através de iniciativas com capital público ou, eventualmente, trazendo capital privado. Muito obrigado, Paulo. Acho que queria fazer também uma complementariedade. Queria pegar também uma carona aqui da Ellen e do José. Luiz. Do Luiz. Nessa linha de mobilidade, nós estamos trabalhando fortemente na mobilidade elétrica na região. E fizemos um programa de P&D, de Programa de Desenvolvimento Tecnológico, junto com a Universidade do Pará. E entregamos recentemente um catamarã para 20 pessoas, que está circulando ali no trajeto Cidade Altamira, Universidade. Já temos 2 ônibus elétricos circulando também com a Universidade. E devemos lançar aí nas próximas semanas o barco elétrico, né? E a ideia é aproveitar esse momento da COP30, né? E ver de que maneira a gente pode rapidamente expandir isso aí no sentido de facilitar a locomoção das pessoas. Mas já dentro desse ambiente, desse conceito da mobilidade elétrica, usando o quê? Usando a natureza para fazer com que, né, a gente tenha aqui, de fato, um meio de transporte mais saudável e mais eficiente. Excelentes contribuições. Ellen, você traz de forma muito contundente, né, os números falam por si. E a complementação do Luiz e do Paulo mostram que sim, é possível nós termos sim um melhor aproveitamento das nossas matrizes energéticas, né, claro. E fundamentalmente uma necessidade urgente de entendermos melhor e aproveitarmos melhor, até um sinal de inteligência de aproveitarmos melhor nossa matriz de transporte. Vou trazer aqui o general Bedramim Nunes para a nossa conversa, nosso diálogo. E de tudo que se falou aqui, general, até então, seria um pouco provocativo ao senhor, pelo seu conhecimento e de uma voz de algo que está se tornando muito sensível para todos aqui na Amazônia. Na sua visão, o que a precariedade da infraestrutura acaba contribuindo para que atividades clandestinas prosperem, para que a própria soberania nacional fique dificultada com o exercício, né, da nossa proteção, seja nas divisas, mas também no ambiente territorial da Amazônia. E na visão do Exército, o que as estratégias militares acabam comprometidas, onerosas certamente, e por demasiadamente comprometidas diante dessa precariedade que se tem aqui. Bem-vindo, general. Muito obrigado. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos amigos aqui. Eu vou oferecer essa perspectiva de segurança e defesa, né? Mas antes de tentar responder essa sua questão que é específica, né? O Exército ele tem tarefas assim muito claras na Constituição. A primeira é de defesa externa, que é se preparar, treinar para um eventual conflito com outras nações, né? Evidentemente que numa área como um subcontinente amazônico gigante, né, a infraestrutura e a logística oferecem desafios enormes para a iniciativa privada e para os entes públicos, né? Para o Exército isso é gigantesco. Se nós formos tirar, por exemplo, uma brigada lá do sul do país, que tem mais ou menos 3.000 homens e mulheres, né, 900 veículos, e formos transportar do Paraná aqui para o Amapá, por exemplo, nós vamos ter que usar modais aí, rodoviários aí, até Belém. Depois vamos ter que entrar na calha do Amazonas, aí, cruzar até Macapá, para depois pegar uma rodovia BR-156 e chegar lá na fronteira. Um exemplo hipotético, isso seria da ordem de 8.000 toneladas, aí, uns 150 vagões de trem, se nós tivéssemos as condições de levar isso. E em termos de prancha rodoviária, são 300 blindados. Estamos falando aí de uma prancha por blindado. Então, primeiro uma logística muito onerosa, como o senhor mesmo citou, né?
mas uma logística, a infraestrutura de defesa ela é distinta da infraestrutura logística governamental e privada, né? Se nós fôssemos usar a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, teríamos que fazer uma série de adaptações dos vagões ao embarque e desembarque de veículos, né, à acomodação de munição, precauções de segurança. Nosso país, felizmente, não enfrenta assim, desafios de outras nações, graças a Deus. Mas a gente tem que estar sempre preparado e os conflitos atuais mostram que, num curto espaço de tempo, hoje em dia, as coisas elas rapidamente mudam. Então é nossa tarefa, né, nesse lado da defesa externa, ter essa preocupação absoluta com isso. Deslocamos aí do Paraná, de Cascavel até Roraima, 200 militares e mais ou menos 60 veículos, dos quais 30 blindados. Levamos 31 dias para chegar em Boa Vista, nesses modais, rodoviária até Belém, fluvial até Manaus, rodoviária até Boa Vista, né? Então 30 dias levamos, e levamos porque há precariedade de infraestrutura e de logística. De infraestrutura, a necessidade de estancar, por exemplo, e estocar armazenamento de munição, comida, água, tancagem de combustível, diesel, gasolina. A gente tem contratos com a Petrobras, então tudo isso, esse aparelhamento que a gente chama de equipar o território, do ponto de vista estratégico, né, ele é muito necessário, né? Então são desafios aí do Exército Brasileiro reais. Não quer dizer que a gente não consiga cumprir isso, como cumprimos aí. Em 30 dias colocamos lá na fronteira mísseis, blindados lá, em condições de atuar. Mas é um desafio real. O outro campo nosso, que é uma tarefa subsidiária muito importante, é a segurança de faixa de fronteira, ou, por exemplo, desintrusão, apoio à desintrusão de terra indígena. Vamos fazer agora na terra indígena Munduruku a partir de novembro, em apoio à Polícia Federal, FUNAI e outros entes, né? Evidentemente, a mesma infraestrutura e a logística nos modais todos aqui na Amazônia oferecem dificuldades que todos nós conhecemos, né? Então, quando se fala, o Exército está apoiando uma operação de faixa de fronteira, está conduzindo uma operação de faixa de fronteira, vamos deter temporariamente uma pessoa. Vamos entregar essa pessoa para a Polícia Federal. Em que momento? Aonde? Onde há uma delegacia, onde há uma condição de deter essa pessoa dentro das condições de direitos humanos necessárias, dentro das prerrogativas e protocolos. Então, falta uma infraestrutura muito grande ainda para exercer essas tarefas constitucionais. Nós fazemos, os outros entes fazem também, sempre numa situação de interagências, né? Nós não somos protagonistas de ações que não somos nós, são nossas, né? Somos das nossas. Então, são desafios muito importantes. Aí a sua pergunta específica, né? As dificuldades que se oferece para o combate ao crime transnacional, etc. Aqui na nossa fronteira da Amazônia, nós estamos dispostos aí com aproximadamente aí uns 70 quartéis em toda a fronteira, da Bolívia, subindo a Amazônia, é legal, né? Aqui o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do Norte. Realmente na fronteira, naquela faixa de 150 quilômetros para dentro. Nessa nós temos poder de polícia, né? E fazemos aí uma série de patrulhamentos aí em rios, patrulhamento aéreo por helicóptero, aviões também terrestres, né? E aí mantemos uma presença de dissuasão suficientemente importante para inibir um volume muito grande de crimes, sempre em cooperação com outras entidades. Mas é aquele exemplo clássico da fronteira norte-americana com o México, que tem da ordem de 2.800 quilômetros, né, que é de difícil controle, né? A nossa faixa amazônica tem quase 9.000 quilômetros aqui de fronteira. Ela tem boa parte dela montanha com selva, rios. Não é uma fronteira fácil, não muito vivificada, né? Não tem muita gente do outro lado, nem desse lado. Mas é um território aberto para a subida do crime que vem vindo do sul. Então, também a falta de infraestrutura, aeroportos, portos adequados, rede viária dificulta, comunicações, energia, né? Tudo isso é muito necessário na questão socioambiental, mas também necessário para a defesa e para a segurança. General, muitíssimo obrigado. O seu depoimento me leva a usar uma conclusão que, se houver discordância, mas eu penso que nos leva a uma convergência de que, se por um lado é inconcebível se falar-se em infraestrutura de forma a propiciar uma deteriorização desse grande ativo que se tem socioambiental, que é a nossa Amazônia, penso que de igual maneira engessar e imobilizar a Amazônia como não possível de se ter equipamentos de infraestrutura, é de igual maneira algo que nós precisamos equilibrar. Então,
Acho que o general encerra esse módulo de infraestrutura dizendo que, antes de qualquer conceito enraizado, né, e enrijecido, é importante se pensar nas pessoas, é importante se pensar no país, e para se pensar nas pessoas e no país, precisa se pensar no futuro, que é a nossa conservação ambiental. Então, o enrijecimento de conceitos está nos levando a condições precárias, a condições vulneráveis, como o general nos trouxe, e este módulo, eu acho que nós podemos dizer que cumpre um papel, né, de um alerta fundamental para uma visão mais flexível, maleável, sem conceitos, né, enrijecidos. Então, fico... Claro, general. Perdão, só uma colocação aqui, Alex. Eu também sou sonhador, como todos aqui, né? E um dos sonhos que nós temos é que, e vai na mesma linha do que você colocou agora, é que nós tenhamos um dia uma conciliação nacional em torno de temas polêmicos, uma conciliação suficientemente boa para termos uma grande estratégia desenvolvida para o país que atravesse governos e aí discipline aquelas preocupações nossas todas, de uso da terra, socioambientais, né? Evidentemente também de defesa e segurança, né? E que esse plano atravessasse por um médio ou longo prazo e pudéssemos aí estabelecer as políticas públicas necessárias a essa conciliação, né? E esse é um desejo, acho que de todos. É política de Estado, né, e não de governo. Perfeito. E se eu puder fazer uma contribuição aqui, eu acho que foi perfeita a colocação, é que essa política ela possa observar não só o interesse público-privado, né, da infraestrutura público-privada, assim, civil, vamos dizer assim, mas também entendendo como é que as questões de ordem de soberania militar possam também se beneficiar dessa infraestrutura, naquilo que for possível. E também, uma última colocação, eu trago também um pouco do que a gente vê em outros países. Em alguns países hoje já existe a figura do Chief Infrastructure Officer, ou seja, é alguém que é responsável por levar adiante os planos de infraestrutura dos países, e não é um programa de governo, é um programa de Estado, e de forma proposital o mandato desse executivo ele não é igual ao mandato do governante. Ele perpassa de forma obrigatória o ciclo ali de 4 anos ou de 6 anos para que você possa realmente dar a continuidade e ter uma visão de longo prazo de infraestrutura. Obrigado pela complementação, Luiz. General, parece que o treino que a gente fez ali na antessala valeu, porque ele traz a percepção de que nós vamos tratar no terceiro módulo, no terceiro bloco, que é sobre a regulação. A conciliação que o general trouxe, muito feliz, perpassa por um entendimento, e esse entendimento traduzido em regras, em mecanismos de controle, de fiscalização e controle, né, que harmonize essa necessidade com os cuidados que precisa ter. Então, falando um pouquinho sobre inovação e regulação, vou te perguntar, Clara. Sabemos que o saneamento é um grande desafio na Amazônia. Como podemos utilizar tecnologias inovadoras para melhorar o acesso a saneamento básico nas comunidades rurais e ribeirinhas? E como a regulação pode contribuir para garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados em investimentos sustentáveis, especialmente em saneamento e habitação, beneficiando as comunidades locais? Bom, primeiro, penso que a gente tem que trabalhar com tanto saneamento e habitação adequado à realidade local. Então, a gente sabe que é impossível e nem adequado você fazer redes, né, grandes redes de saneamento e esgotamento, e sim pensar em modelos que sejam adequados às realidades. A mesma coisa para a habitação. E até, continuando um tema que eu tratei antes, quando eu falei que a população indígena também passa por um grande êxodo, vai morar nas favelas urbanas, né, nas periferias urbanas, ela muda também toda a sua característica habitacional, né? Então, assim, você tem que pensar em modelos de provisão habitacional que seja adequada à realidade de cada um, né? Então, eu acho que a gente tem pensado muito nisso ali na Diagonal, que modelos de habitação que
que atendam à realidade local. E a gente tem que pensar também em inovação, né, nesse sentido de não dá para ser um modelo tradicional, a gente tem que envolver as populações, tem que pensar em modelos que sejam também mais sustentáveis, são fundamentais, né. A sua outra pergunta, desculpa. Sobre regulação também é fundamental. Eu acho que é um tema que a gente está falando aqui, né. Obviamente que existem atribuições que são do Estado e atribuições que não são do Estado, mas a gente vem trazendo, o próprio governo já há muitos anos vem trazendo um modelo de parcerias público-privadas, né, de infraestrutura que pode ser desenvolvida por outros entes que não seja só o papel do Estado. Existem coisas que são inexoravelmente do Estado, como a segurança, por exemplo, a emissão de um passaporte, por exemplo, são questões do Estado. Agora, é fundamental ter uma regulação justamente para que você também não ultrapasse o limite, né, do que é o interesse privado e do que é o interesse público, né? A gente está pensando sempre que o privado tem o seu fundamento, mas está fazendo uma ação de interesse público. Então, é sempre fundamental você ter esse agente regulador. E eu estava até pensando que essa mesa ela tem essa representação. A gente tem regulação, a gente tem iniciativa privada, tem aqui a Força Nacional, né? Então, a gente tem... podemos... Não adianta, eu vou acabar metendo em vários dos... Vai pagar dobrado, viu? Pois é. Tá. Mas eu acho que tem pontos aqui que a Clara trouxe são fundamentais. Primeiro falando sobre questão de inovação e tecnologia, e aí eu volto à questão de trazer o capital privado para levar adiante grandes projetos de infraestrutura. O capital privado, invariavelmente, ele é movido pelo lucro. Retorno ao acionista, retorno dos investimentos feitos. Uma das formas de você buscar o retorno é justamente trazendo tecnologia para que você possa ter uma otimização do retorno. E aí a gente traz, por exemplo, no próprio saneamento, os grandes operadores aplicando tecnologia em detecção de perdas comerciais, perdas técnicas dentro do sistema de águas, ou seja, com isso aumenta o retorno do investimento. Você tem tecnologia na própria relação com o consumidor e isso você consegue trazer um saving para a companhia e, consequentemente, você consegue atender melhor essa população. Então, o uso de tecnologia de uma forma ampla é super benéfica e, sem dúvida, dentro do papel de um operador privado, ele vai sempre buscar essa questão. A minha outra questão é sobre regulação, e regulação também, até mesmo dentro do perfil que nós temos como firma, onde além de trabalhar para governos, levando e implantando projetos de infraestrutura, nós também atendemos muitos clientes internacionais. O investidor internacional, quando olha o Brasil, ele não olha o Brasil para fazer investimento num projeto, ele olha o Brasil para fazer um investimento num hub de projetos. 3, 4, 5, ou seja, só faz sentido ele mobilizar capital, mobilizar time, se realmente tiver um pipeline robusto de projetos para investir. E sempre quando a gente tem as nossas conversas, nossas reuniões com esses novos entrantes, uma pergunta que está em 10 das 10 reuniões que eu participo é regulação. Como é que é o sistema de regulação desse setor que eu tenho interesse de entrar? E aí, em todas as questões, é muito claro que precisa ter previsibilidade contratual e estabilidade da relação entre o poder público e o operador privado, respeito aos contratos, né? E um ponto que é super importante é independência do agente regulador. E aí, quando eu falo independência do agente regulador, tem um desdobramento que na verdade tem duas vertentes. O primeiro, que as indicações feitas para aquela agência regulatória ela não seja de caráter político, ou seja, tem que ser alguém eminentemente técnico para poder dar o devido tratamento no trato, para que se tenha, de fato, discussões técnicas entre o poder público e os operadores privados. E dois, que também a regulação, ela respeite também a normativa central daquilo que é estabelecido para determinados setores. E no caso específico do saneamento, onde a gente tem a ANA, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Águas ela dá exatamente esse papel das diretrizes, mas quem executa a regulação é local. Então você tem diversas agências locais em relação aos estados. Então a observação em relação às diretrizes da ANA,
que você tenha dentro dessas agências locais pessoas que sejam independentes e capacitadas. É importante também ter a capacitação para que você possa trazer um bom arranjo, uma boa convivência entre o público e o privado. É fundamental, porque aí sim, quando a gente tem a reunião com o investidor privado, falar, ok, tique, posso seguir adiante em relação a esse investimento. Paulo, eu vou passar para você. Eu sei que você quer fazer uma complementação e eu já passo com uma pergunta que eu acho que você poderia discorrer sobre a questão energética, né, da geração de energia e nós temos uma questão que para nós muito assim, sensível de se abordar. Nós somos um estado, uma região produtora, né, um grande potencial de produção de matriz energética advinda das hidrelétricas, mas nós temos uma energia para nós muito cara. Como é que nós podemos, pegando a palavra dos Cláudio, pensar em universalização do acesso à energia, se o sistema interligado nos coloca em condições desfavoráveis? Eu estou fazendo a pergunta aqui ao Paulo, não ao operador do sistema, mas o conhecedor, ao Paulo, conhecedor do sistema, que coloque o chapéu do conhecimento e não da operação, para tentar trazer para cá, não só para quem aqui reside, mas eu acho que isso é uma questão que, até para os entrantes, né, para se pensar em desenvolvimento econômico, a energia é o principal insumo, logo de cara a se pensar. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, Paulo, a respeito disso. Posso voltar um pouco antes? Deve. Eu queria pegar a carona aqui da Clara, né, com relação aos modais, né, do ponto de vista do desenvolvimento de infraestrutura, e falar um pouco da nossa experiência, né? Porque a grande cobrança que a Norte Energia, Belo Monte sofria na região era exatamente voltar ao modo de vida daqueles que foram, de alguma maneira, no primeiro momento, afetados pelo projeto. É o ribeirinho, é o pescador, enfim. E nós respondemos isso de uma outra forma, né? Buscando a evolução tecnológica, um momento diferente. Uma coisa é voltar ao status quo, em que você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha medicina, a telemedicina, etc. Outra coisa é você preservar o básico da cultura daquele povo, oferecendo as condições tecnológicas favoráveis. E nós caminhamos por aí. Então hoje nós temos na Volta Grande, que são 130 quilômetros de área do Xingu afetada pelo projeto, mais diretamente afetada pelo projeto, nós temos lá praticamente energia solar, placas solares. O cacique pode escolher, por exemplo, se ele queria as placas solares no telhado da escola ou no rio, né? Então nós temos as duas alternativas de placas solares, os totens de carregar celular e a telemedicina. A telemedicina nós implantamos durante o período da pandemia. E nós tivemos um caso fatal de um cacique de 85 anos na região. Quer dizer, nós temos ali, como eu citei aqui anteriormente, cerca de 8 mil indígenas na região e um caso apenas. Claro que teve caso de hospitalização, etc., mas um diagnóstico fatal foi um caso apenas. E a telemedicina foi fundamental nesse aspecto. Então eu concordo plenamente com você, é um trabalho que a gente vem fazendo, preservando a cultura, mas oferecendo as condições da modernidade tecnológica para que a população possa se beneficiar, né? Então isso aí é um ponto importante. Com relação à regulação, eu vivi a experiência dos dois lados, que eu cheguei muito antes a trabalhar no Departamento Nacional de Águas e Energias, que era o DINAI, que tinha todos os vícios que você citou aqui, porque era um órgão de governo. Eu era funcionário da Eletrobras, então eu fiscalizava as empresas do Grupo Eletrobras como órgão regulador, quer dizer, não combinava bem. E em seguida eu fui para a diretoria da Eletrobras para tocar o programa de privatização no primeiro mandato do governo Fernando Henrique. E foi quando houve a transformação do departamento para a agência, para dar autonomia, para dar qualidade técnica para o julgamento dos processos. E dar, sobretudo, conforto ao investidor privado de que, olha, a coisa aqui agora você vai conversar dentro dos conformes de governança, de regulação, contrato, de coisa. E funcionou bem. A primeira empresa a ser privatizada no setor foi a Excelsior, a distribuidora do Espírito Santo, que a agência estava sendo criada, e a Light, em seguida, no Rio de Janeiro, já pegou a fase da agência.
E eu diria a você assim, concordando plenamente com o que você disse, a credibilidade do investidor privado está exatamente... Os contratos são uma das ferramentas, mas é no contexto ambiental de uma regulação independente, não uma regulação que vai atender governos diferentes. Tanto é que as agências hoje, elas têm mandatos vencendo diferentemente dos mandatos de governo, exatamente para não fazer essa vinculação que há. Então, fecho com você e acho que a atratividade, pelo menos no setor elétrico, mas de infraestrutura de modo geral, passa necessariamente pela confiabilidade do agente regulador. Isso é fundamental. Com relação a essa pergunta que você me fez, da energia, quer dizer, eu concordo, né? É tida como a energia mais cara hoje de distribuição aqui no Pará. E o grande argumento é que as duas maiores usinas hidrelétricas estão no Pará, que é Tucuruí e Belo Monte. Agora, o sistema elétrico ele tem um funcionamento, uma funcionalidade diferenciada, porque o sistema é integrado e você injeta o que você gera num linhão, que circula pelo Brasil afora, e você não sabe exatamente aonde está o elétron da Norte Energia, de Tucuruí. Aquilo é uma malha, é uma rede, né? E que funciona muito bem. Isso aí funciona, esquecendo a questão da tarifa, do ponto de vista técnico, sistêmico, isso funciona muito bem. Belo Monte, por exemplo, tem 2 linhões que não pertencem a ela, Belo Monte, pertence a um outro ente privado, uma de 2.300 quilômetros, uma de 2.600 quilômetros, que injeta a energia de Belo Monte e leva, uma delas leva até Minas Gerais, a outra leva até o Rio de Janeiro, né? Então, a partir dali, eu como gerador, eu perco totalmente a gestão dessa energia. Eu entrego ao sistema através das linhas de transmissão. Assim funciona com todas as hidrelétricas do país. E aí tem um dado de realidade que é um pleito já de algum tempo, que é a tarifa de distribuição. A minha tarifa de geração hoje, eu diria que é a segunda mais barata do país. A minha tarifa de geração hoje está na faixa de R$180 por megawatt-hora. Você pega uma térmica aí, custa 1.200, 1.300, né? Então, eu injeto essa energia a esse preço. Imagino que Tucuruí também não fique muito longe disso, eu não sei qual é a tarifa de Tucuruí. E essa coisa circula, e ao circular você tem um custo operacional, o custo de transporte. Aqui na região, possivelmente, eu não sei, estou aqui tentando fazer um exercício, você tem um mercado rarefeito, você às vezes precisa puxar. Eu tive esse problema quando fui presidente da Light no Rio. Você às vezes, a Light, embora o mercado condensado, mas havia regiões que você precisava puxar quilômetros de linha para atender uma quantidade muito pequena de consumidor. E a regulação ela é rígida quanto a isso, você tem que atender. Isso tem um custo de investimento e um custo de manutenção da rede. Eu imagino que aqui no Pará, isso é um dado de realidade. Agora, eu acho que aí sim, o regulador ele tem que buscar alternativas, né, para que isso seja, de certa forma, equilibrada, né? Então, assim, é preciso que a distribuidora aqui da região também, ela não é responsável por isso, porque a tarifa é regulada, a tarifa ela é uma decisão do regulador, levando em conta o quê? A proposta de planilha de custo do distribuidor. Então, assim, é preciso... Eu imagino que o mercado rarefeito é a principal razão da tarifa ser mais cara. E para finalizar, eu diria a você que nós, geradores, não temos a menor ingerência sobre isso. Porque, de novo, eu jogo na pontinha ali do sistema e perco o controle da coisa, né? Muito bom, Paulo. Todas as contribuições extremamente lúcidas. Ellen, eu queria só ouvir um pouquinho da tua percepção. Queria falar um pouquinho sobre inovação tecnológica. Como é que a malha ferroviária a malha ferroviária brasileira, força do hábito, ela está com a inovação? Quais são as perspectivas e o que você poderia trazer para nós de informações que mostrem a situação que nós estamos hoje? Ok. É importante também, Alex, até fechando aí o que os nossos colegas já disseram, é importante a gente ter a ideia também que a gente precisa, antes de falar da ferrovia em si, né,
de uma construção de um sistema de transporte mais eficiente, equilibrado e sustentável. Porque no início a paixão da ferrovia e da hidrovia eu tratei só das duas, mas a gente tem como resolver cada um dos transportes, eles têm sua vantajosidade. E como você bem colocou agora a questão da inovação, né? A gente sabe que o rodoviário, existem várias formas que ele está fazendo para tentar mitigar e de reduzir as emissões. As ferrovias hoje, elas têm desenvolvido, inovado muitos aspectos, tanto na questão da própria locomotiva, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a ferrovia tem que ser eletrificada. Aí é parar no tempo e não crescer novamente com as nossas ferrovias em termos de infraestrutura, porque a infraestrutura que a gente tem hoje não é eletrificada. Mas existem sim locomotivas elétricas, até associadas nossas já utilizam, a Vale, por exemplo, mas, por exemplo, ela não tem a potência para um grande corredor, então é usado no pátio de manobras. Mas é um meio de se utilizar. E aqui já foi colocado muito bem pelo Luiz Cláudio, a gente tem que pensar também que tem hoje, já tem piloto, inclusive, de locomotiva híbrida. E temos também desenvolvido e já está usando o biodiesel. Então, já temos aí 15% já, né, nessa pegada de biodiesel e já tem estudos de amônia e também hidrogênio verde. Mas além dessa questão de quem faz a tração, que é a locomotiva, tem-se estudos também de vagões para ver como que o que material utilizar que ele tenha menos peso, porque aí você tem como levar mais carga e ao mesmo tempo seja durável. Então você faz com que há uma compatibilização maior de envolver aí a grande escala, de levar mais, deslocar mais cargas. E se a gente for olhar na área urbana, como já bem foi colocado aqui pelo Luiz Cláudio, todo o sistema de metrô, trens urbanos, todos eles têm desenvolvido também nessa mesma pegada. Então, por isso que eu falei lá no início, né, que independente das novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, o fator do uso do trem, do trilho, vamos chamar assim, porque aí envolve metrô, trem urbano, VLT, enfim, e o trem de carga, já é uma forma de você estar fazendo que você reduza a emissão. E, ao mesmo tempo, o aumento da capacidade, que é o grande problema, muitas vezes, da parte urbana e da eficiência. E também é um problema no transporte de carga, porque se a gente parar para pensar em termos de capacidade, você pega um THD, que é um vagão de 100 toneladas, em relação a um caminhão graneleiro de 33 toneladas, se você faz uma composição ferroviária de 120 vagões, você está falando que você deixou de colocar numa estrada 364 caminhões. E isso reflete também até no SUS, acreditem, porque é o custo de um acidente. Ele vai rebater em outras questões do nosso país. Então, nessa parte da inovação, a gente tem trabalhado muitas coisas, e isso cada um dos transportes. E aí é importante o que foi colocado aqui da questão da política pública. E a gente precisa investir, ter uma política pública que estimule cada vez mais o uso de uma forma sustentável cada um desses transportes. Aí, no caso específico da ferrovia, a gente chama a atenção de priorização de investimento em ferrovia, na alocação dos recursos, por exemplo, do plano do Fundo Clima. Lá não consta. E também outros instrumentos de financiamento climático, né, para que haja esses investimentos no desenvolvimento e expansão da malha ferroviária brasileira, que é necessária. Nós temos um país continental, como bem colocado aqui pelo nosso general. Além dessa questão do próprio exército, da nação, a segurança. Então, como que a gente cuida da nossa nação, que é um tamanho gigantesco, e tratando ainda de uma matriz ainda desequilibrada, mas que ao mesmo tempo ela pode ser melhorada, e nós acreditamos nisso. Obrigada. Muitíssimo obrigado. General, por gentileza. Um rápido complemento, alinhado com o que o Ellen falou, o modal prioritário para exército é o ferroviário, discutivelmente. Pelo aspecto de segurança, né, um país continental como o nosso, né, esse movimento que nós fizemos lá do Paraná até Roraima, né, quase 4.000 quilômetros, aí, dos quais 3.000 mais ou menos rodoviário, traz um risco de segurança enorme. O transporte de um suprimento sensível como munição, 100 toneladas de munição, tem que ser ferroviário preferencialmente, né? Então tem a questão de segurança e de volume também, né? Pelas razões óbvias já comentadas. Então é o transporte prioritário. Os países que são continentais,
Rússia, China, Estados Unidos, todos eles têm uma malha ferroviária também por essa razão. Claro que os seus entornos estratégicos oferecem outros tipos de ameaça. Nós, graças a Deus, não temos esse entorno estratégico. Mas a questão de se posicionar, ter mobilidade estratégica para sair de um ponto do território e estar em outro, em tempo hábil, com segurança, é crucial. Claro, Paulo. Eu estou preocupado um pouco com o tempo. Tá, não, depois... rapidinho, bem rápido. Eu queria aproveitar aqui a Ellen. Em geral, eu estou sempre aqui em Altamira, na usina e tal. A minha base é Brasília. E quando eu desço ali em Altamira, eu pego um carro e pego a 260. São 60 quilômetros de estrada até a usina. O que assim eu observo, e eu não sou um especialista na área, você é um especialista, né? É que a rodovia, ela propicia o que nós chamamos aí de invasão de áreas, porque você abre a estrada e as áreas à esquerda e à direita ficam... É a espinha de peixe. É a espinha do peixe, né? Aí defendendo a ferrovia. A ferrovia você já não tem esse estímulo tão grande, porque a ferrovia é o trilho Não é ali, todo mais mundo que nada. tem locomotiva, vagão, Isso né? para nós do setor elétrico tem um custo elevado, muito mais inclusive da distribuidora, que é o chamado gato, né? Porque ali vem tudo, né? Vem o desmatamento, vem a agropecuária, vem, enfim. Então é uma coisa que se observa com muita clareza, né? Esse acesso à usina ali, você praticamente não vê uma floresta mais, você vê pastos, você vê áreas assim já dominadas. Né? De alguma maneira. Antropizadas. Nós temos 15 minutos restantes, dos quais com 5 vamos precisar encerrar. Então temos 10 minutos e eu queria fazer uma proposta. O quarto bloco trataríamos sobre inclusão social e desenvolvimento regional. Acho que nós conseguimos alcançar isso, né, ficou muito evidente nas contribuições. Temos 5 perguntas aqui. Então, algumas estão, parece eu, bem cabeludas, sabe, Jana? Mas eu faço questão aqui de trazer, e se vocês concordarem, nós passaríamos direto às perguntas para poder, acho que, ter a participação também da plateia. E são perguntas muito interessantes, brincadeiras à parte. 2 delas, Paulo, vão diretamente a você. O Tiago Santos pergunta... Belo Monte hoje gera menos de 10% da energia projetada e Altamira tornou-se o município mais violento do Pará. Vale a pena esse tipo de investimento? E a segunda, vamos fazer logo as duas em bloco, não sei se é Davi ou David, o Zilberstein. A pergunta dele é, você falou que Altamira é hoje atendida em 90% de saneamento básico. Quanto era antes? Você teria esta comparação para as escolas e hospitais? Então, 2 pontos interessantíssimos para serem abordados. Por favor, Paulo. Começando aqui pelo Davi, quer dizer, eu não tenho esses dados, mas com certeza nós temos lá na empresa, eu posso passar para vocês depois, como era antes, como era depois. Agora, com certeza, o saneamento praticamente não existia na região. A parte de água, então, era uma coisa incrível. As pessoas lavavam o carro 10 vezes por dia, né? Porque a água era de graça, não tinha nenhuma... E a Norte Energia era obrigada, por força do próprio contrato, enquanto construindo aí o sistema de saneamento, incluindo o atendimento de água, cuidar tanto do esgoto residencial como do fornecimento de água. Hoje nós terminamos o processo, concluímos a obra e hoje já passamos isso para o governo, para a Prefeitura Municipal. Não temos absolutamente nada. Ainda tentei ajudar a Prefeitura, e não foi possível, não houve tempo, no sentido de privatizar essa atividade. Quer dizer, olha, eu tentei convencer o prefeito que ele saísse daquilo, até porque as pessoas da região, por força da situação, não tinham o hábito de pagar. Né? Tanto é que lavava o carro 10 vezes, a água de graça, e o saneamento, a Norte Energia passava lá, recolhia e tal. E nós começamos a dar um sentido de ordem nisso à medida em que os bairros foram sendo construídos com o sistema de esgoto, aí nós fomos estendendo para a região. Então, eu posso até ver quanto era antes, mas com certeza, praticamente, era nulo. O ideal era privatizar. Privatiza porque aí deixa do embate do Estado, quer dizer, o município, com a população local, com o consumidor, que está acostumado a não pagar. Não sei dizer também como é que está hoje esse balanço. Se a inadimplência é alta, se a inadimplência é baixa, mas o fato é que nós concluímos, entregamos 90% da cidade de Altamira atendida por água e esgoto, e aí a vida que segue. E Paulo, só uma observação para complementar, nesse projeto que nós estamos atuando nesse momento
visando a concessão de água e esgoto para o estado como um todo, não necessariamente todos os municípios estão aderidos a esse programa. Então tem alguns municípios, como por exemplo Altamira, que não vão estar nesse programa amplo de concessão. O ideal era privatizar, né? O que eu posso dizer como paraense é que, comparativamente aos restantes dos municípios, Altamira é um ponto de grande destaque hoje no quesito saneamento básico. A outra E a pergunta, segunda pergunta, voltando, Belo Monte gera hoje menos de 10% da energia projetada, que não é bem assim. E Altamira tornou-se o município mais violento do Pará. Vale a pena esse tipo de investimento? olha só, eu vou começar pela violência, né? Eu não tenho esse dado. E a empresa acompanha isso, inclusive o sistema de segurança, nosso general aqui sabe disso, o sistema de segurança estadual em Altamira, ele foi todo remodelado pela Norte Energia. Nós doamos um helicóptero para o estado com equipamentos próprios, adequados, para atuar na segurança da cidade, do estado e particularmente da cidade. O batalhão da Polícia Militar foi todo recondicionado, recuperado pela Norte Energia. Trocamos praticamente toda a frota da Polícia Militar, dos carros da Polícia Militar. E construímos um presídio para 600 pessoas em Vitória do Xingu. Separados ali o presídio para masculino, feminino e o semiaberto, né? E não temos mais esse dado. Eu, quando comecei como presidente da Norte Energia, 7 anos atrás, me assustava mesmo. Eu entrava no restaurante, as pessoas com a arma na cintura. Eu não vejo isso mais na cidade. E não tenho hoje, e aí graças à atuação tanto do nosso Exército, quanto principalmente da Polícia Militar, que é responsável pela segurança local. Então eu não vejo hoje essa estatística de segurança. Talvez de isso segurança na época da agora construção. na obra nós sim, chegamos a ter 40 mil pessoas trabalhando na obra. Quando terminou a obra, deu aquele vazio, né? Deu vazio, hoje eu tenho 1.700 pessoas operando, funcionários da empresa e local da região. Então, eu não tenho mais essa informação. Ali já foi tráfico de droga, etc., mas isso não conversou com Belo Monte, né? Isso entrou no processo de Belo Monte, mas já vinha, a cidade já era tida como uma cidade violenta, que eu acho que, na minha avaliação hoje, e pelo meu pessoal de segurança lá, essa coisa reduziu bastante. Tem um caso, general, semana passada, isso é dado de realidade, a Polícia Federal estava numa briga, um confronto com os garimpeiros ali, que ali é uma região de garimpo, e pediu ajuda da Norte Energia, logística, barco e acesso. E foi um tiroteio entre Polícia Federal e garimpo, né? E eu tenho até fotos, porque eu mostrei para o meu conselho, reunião de conselho, olha aqui, as cápsulas de bala. Então eu não posso atribuir esse tipo de coisa ao projeto Belo Monte. O garimpo está lá, a Polícia Federal está fazendo o papel dela. Então eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas posso também pesquisar, ver se aumentou. Uma outra coisa importante ali na região é o índice de indicador social, que aqui no início da obra, nós estamos ali com menos de 3% era o nosso indicador social de equilíbrio da sociedade, visto pelo IBGE. Hoje nós estamos praticamente com 80% da população num nível considerado pelo IBGE razoável. Agora, violência, droga, a minha cidade, o Rio de Janeiro, dispensa comentários, né? Então não é Belo Monte, que não está no Rio de Janeiro, que pode ter causado esse tipo de coisa. E se de repente tivéssemos o projeto original de Belo Monte com um lago de acumulação, nós não teríamos hoje tendo que gerar 10%. Não, pois, com relação aos 10%, eu acho que tem um pequeno engano. Belo Monte representa 10% da matriz energética do país. Não é que ela gere 10%. Não, hoje deve estar por conta da questão do regime hídrico, mas se nós tivéssemos a capacidade do projeto original com Mas ano passado barragem, eu fui o maior gerador. gerador. Eu entreguei a maior quantidade de energia, ainda que não operando o ano inteiro por conta da questão climática, né? Muito obrigado, Paulo. Temos 3 perguntas aqui do engenheiro José Maria Mendonça. E eu acho que aí eu vou fazer as 3 e cada um que se sentir à vontade, temos pouco tempo, eu vou ser o mais rápido possível. A primeira observação que ele coloca, não são em verdade perguntas, a deficiência da infraestrutura na Amazônia pereniza a nossa miséria e dificulta a governança regional. E ele
pede a opinião de vocês a respeito dessa afirmativa. Como segunda questão, vem um pouquinho do que a Ellen falou. Não sei se foi a Ellen ou foi o Luiz. E qual é o motivo de não destinarmos a totalidade dos recursos do Fundo Amazônia para o saneamento das comunidades no interior do bioma Amazônia? O que é que nos impede? E por fim, não menos importante, nós amazônidas, eu concordo com ele, defendemos manter as nossas florestas nativas em pé e as nossas águas puras. Porém, cabe a nós, no mínimo, um espaço de discussão do nosso futuro. Então, uma afirmação que eu gostaria de assinar junto. Temos 3 minutos para encerrar, então, sobre essas questões, gostaria que quem se sentisse à vontade para fazer qualquer comentário, qualquer contribuição, sempre bem-vinda. Mas, em especial, general, a afirmação sobre, na sua visão, né, o senhor que a experiência, né, de conhecer o Brasil como ele é, desta afirmação de que a deficiência, essa precariedade tem realmente contribuído para uma perenização de condições sociais que não desejaríamos. Rapidamente, estou de acordo com essa colocação, porque sem um plano de desenvolvimento, esse de grande estratégia, né, e com a presença, claro, decisiva dos amazônidas, que podem definir melhor o futuro que querem para si próprios, né, nós vamos continuar numa situação por muitos anos ainda de estagnação. Clara? Quero complementar, concordo também com essa afirmação, mas quero lembrar que a implantação de infraestrutura, eu acho que é o que me veio quando eu vim participar desse painel, ela também gera impactos, pelo menos momentâneos. Quando você vai construir uma estrada, uma hidrovia, Diagonal, a gente está há anos fazendo isso, trabalhamos em portos, hidrovias, e vemos muitos impactos sociais, né, de prostituição, de tráfico de pessoas, de todo tipo de violência que a gente pode imaginar. Então, eu não queria sair daqui sem trazer essa reflexão, né, de que a gente precisa trazer a infraestrutura, ela é essencial. A gente já trouxe vários elementos aqui para dizer o quanto a falta de infraestrutura afeta e vulnerabiliza essa população que já é vulnerabilizada aqui na região norte, mas que esse tratamento ele tem que ser cuidado. Né? A gente tem que fazer isso junto com as pessoas, junto com os amazônidas, né? Dialogando, engajando, fazendo de forma respeitosa, porque qualquer tipo de investimento ele pode afetar e muito a vida das pessoas. Né? Obrigado, Clara. Paulo, você pediu uma complementar? Ellen, por gentileza, não tinha visto, desculpa. Sim, também, só complementando, concordo muito com a Clara nesse aspecto, né, que a gente tem que sim olhar a comunidade, até porque hoje qualquer projeto que é desenvolvido, na hora da sua implementação, gera um impacto direto à comunidade. E isso, todas essas empresas e nossas associadas nessa questão da ferrovia mesmo, a gente tem todo esse tratamento para justamente ter essa preocupação com as pessoas que ali estão. E eu acho que foi o caso de Belo Monte também, e a gente está sujeito realmente a coisas exógenas que saem fora do controle, mas está sempre no planejamento. Paulo? Bom, só para, inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar meus companheiros aqui da mesa, né? Aprendi muito aqui, no pouco tempo de discussão. Eu queria dizer o seguinte, que Belo Monte agora está se preparando, a Norte Energia se preparando para dar uma contribuição efetiva na COP30. O que eu digo contribuição efetiva é ajudar a trabalhar a imagem de um projeto como Belo Monte para aqueles que virão aqui, que Belo Monte é um projeto que tem aí uma visão internacional muito grande. Então a nossa contribuição ao Estado, né, e ao próprio projeto, ao próprio acionista, é preparar, né, todo o nosso entorno para que a gente possa também dar uma contribuição efetiva, quer dizer, sair com um balanço positivo do resultado desse trabalho da COP30 aqui no Estado. Tá bom? Eu quero agradecer, né, encerro dizendo da honra de dividir esse painel com vocês, dizer que certamente podemos sair daqui com um senso de dever cumprido por um diálogo extremamente transparente, verdadeiro e, acima de tudo, cumprindo com aquilo que nos demandaram. Então, nós temos pouco tempo, mas eu quero deixar uma mensagem de agradecimento e dizer que em breve tenhamos... Eu tenho pouco tempo, Clara, me perdoe a indelicadeza. Realmente o tempo nos impõe encerrar agora, mas eu deixo um agradecimento muito grande a todos. Parabéns, uma honra de verdade.